Olá, boa tarde. Sou a Priscila, sou aluna da FAPEV, faço enfermagem, onde eu estou no segundo termo. E hoje eu vou falar um pouco sobre a amoxicilina. A amoxicilina é um medicamento que muita gente já conhece, muita gente já usou, né? É comum, é bem receitado, principalmente nos pós-operatórios, principalmente, né, para quem está tratando de uma infecção bacteriana. Enfim, é um medicamento muito recomendado, muito usado até hoje, e que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, sobre como ele funciona, as suas fórmulas, e vou entrar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre o medicamento que a gente já conhece, né, muito bem. Bom, qual o benefício da amoxicilina? A amoxicilina, como eu disse, ela é usada para tratar infecções causadas por bactérias, né? Ela vai tratar, entrar diretamente no nosso sistema imunológico, ampliando, né, as nossas funcionalidades e agindo contra as bactérias que entrou no nosso organismo e que não são bem-vindas, certo? Esse antibiótico, ele é da família das penicilinas. As penicilinas também são, né, antibactericidas muito famosos e tem vários grupos, né, que incluem em um só, que faz funções parecidas, né, e que são bastante usados, bastante recomendados, e que tem uma função bem ampla para tratar de bactérias. E a amoxicilina, ela é usada contra doenças principalmente do trato respiratório, como, por exemplo, uma bronquite, pneumonia, uma sinusite, essas coisas que já vai diretamente influenciando no nosso trato respiratório, né? É um medicamento também que é permitido para todas as pessoas usarem. Esse medicamento ele não tem contraindicação que pode ser prejudicial para criança, ou para gestante, ou para idosos. É um medicamento que está livre e liberado para todas as idades, todas as pessoas usarem. Somente sob prescrição médica, com certeza. A amoxicilina, né, o grupo das penicilinas, eles foram criados, desenvolvidos, descobertos, né, através de Alexander. Ele foi um médico bacteriologista e ele que descobriu as penicilinas. Ele descobriu essas penicilinas através de pesquisas e de estudos das bactérias, né? O experimento dele permitiu que avaliasse e observasse o crescimento de bactérias e o que poderia fazer para que essas bactérias não crescessem, para que elas se destruíssem, né? O que poderia destruir essas bactérias que não seriam boas? E foi nessa descoberta dele que ele viu um tipo de fungo chamado Penicillium notatum. Esse fungo, ele destruía todas as bactérias que não eram boas e foi daí que deu o nome de penicilina, né? Que ficou conhecido até hoje e que foi uma grande descoberta do século, né? Que preveniu que várias pessoas morressem de doenças, né? Causadas por bactérias e que é notável até hoje. O efeito colateral da amoxicilina é pequeno, né? É um medicamento que ele não tem um efeito muito grande colateral no nosso organismo. Por quê? Porque é um medicamento que a sua funcionalidade é muito garantida, mas, como qualquer medicamento, tem os seus prós e seus contras, certo? E o que acontece quando a pessoa ingere a amoxicilina e que dá uma reação? O que pode acontecer no organismo da pessoa é uma reação alérgica,
né, o medicamento que pode causar um vômito, uma diarreia. Em alguns casos mais graves, a pessoa pode convulsionar, entendeu? Aí o uso é dispensado, claramente. O uso do medicamento é dispensado, é feito teste de alergia, né? É feito aquela reação alérgica e tudo mais, e o medicamento é descartado. E também, como tudo que a gente usa em excesso, o efeito da amoxicilina usado em excesso, em grande quantidade o tempo inteiro, pode causar vício, dependência. E um organismo viciado pode não ter o mesmo efeito do remédio como se for uma pessoa que usa de normal, só para ter um tratamento, só para acompanhar um, um caso clínico, certo? Tipo, uma pessoa, um organismo viciado, ele pode causar, ele pode fazer com que as reações químicas do medicamento não sejam mais tão eficazes para o nosso organismo. Então, o que ele poderia combater com esse vício, como esse organismo que já está dependente do remédio, pode acontecer dele não fazer mais o efeito que ele precisa fazer, certo? O efeito que deveria acontecer lá pode não fazer. A fórmula química da amoxicilina é a C16H19N305S. Essa fórmula ela corresponde a 16 moléculas de carbono, 19 moléculas de hidrogênio, 3 moléculas de nitrogênio, 5 moléculas de oxigênio e uma molécula de enxofre. Essa junção forma a amoxicilina. A fórmula química, todos esses elementos juntos formam a amoxicilina. Como eu havia dito nos efeitos colaterais, todo medicamento pode causar dependência, né? O excesso do medicamento pode causar um vício, uma dependência, pode levar o organismo a ficar dependente desse medicamento, a ter um vício nesse medicamento, e o efeito dele vai ser reduzido ou vai ser um total de zero, né? Por conta do organismo que já está acostumado com ele. Então, vai passar a não fazer o mesmo efeito que deveria fazer se fosse um organismo saudável, sem o vício na amoxicilina. A amoxicilina também é um medicamento que, como todos os outros, deve ser utilizado e vendido somente sob prescrição médica. Em caso algum, esse medicamento pode ser consumido, né, sem a recomendação médica, porque também as pessoas precisam de uma orientação, porque tem que ter a quantidade certa, tem que ter a dosagem certa, tem que ter a hora certa para tomar, e tem que estar de acordo com a necessidade do paciente, né? E só um médico vai poder prescrever para esse paciente a quantidade que ele vai precisar tomar, o jeito que ele vai precisar tomar, e em quantos dias, quanto tempo, até quando, a hora de parar e a hora de começar. Somente o médico pode fazer isso. Então, é de extrema importância que não use o medicamento sem ser prescrito, porque também pode causar alguma reação no organismo do paciente. E o uso da amoxicilina é bastante recomendado para os pacientes de pós-operatório, porque como é um medicamento antibactericida, ele vai fazer com que essa cirurgia não, né, fique longe das bactérias e evite que o paciente tenha um efeito por bactéria bastante comum, né? E é isso, faz com que o paciente
fique protegido de ter uma infecção por bactéria, causada por bactéria. A amoxicilina, ela é um medicamento que ela vai combater todos os tipos de bactérias, todos os tipos, a maioria dos tipos, a amoxicilina vai conseguir combater. Por quê? Porque ela age diretamente no nosso sistema imunológico e vai conseguir derrotar a maior parte das bactérias gram-positivas ou gram-negativas também, né? O uso da amoxicilina, ele era muito frequente na Europa. Muitas pessoas consumiam em, alta, em alto nível, né, o uso desse medicamento. Teve uma época, inclusive, que de tanto consumo da amoxicilina, sem prescrição médica, muitas vezes, de tanto ter esse consumo, de tantas pessoas tá procurando, do aumento ser enorme, a ONU entrou com intervenção e fez uma conscientização da população para que diminuísse esse índice, né, dessas vendas desse antibiótico, porque também, como eu disse antes, é um antibiótico que, se não usado da forma certa, pode ser prejudicial para a saúde, né? Assim como qualquer outro medicamento que, se não usado certo, corretamente, pode causar um dano para a saúde de alguma forma e pode não ser bom assim. O que ele poderia evitar, ele pode causar algo até maior, ou uma dependência maior, ou causar alguma outra coisa no organismo da pessoa. E é isso, a apresentação sobre a amoxicilina foi essa. O medicamento é um medicamento muito usado, muito comum, e que é até hoje, né, um dos melhores para combater doenças causadas por bactérias e infecções, e pode ser usado por qualquer pessoa, então é muito comum, é muito frequente, em hospital é o que mais tem para receitar, né, em pós-operatório, para criança, para idoso, gestante, lactante, é o antibiótico que mais entra em questão ali quando se trata de infecção por bactéria, e tem uma eficácia completamente garantida, completamente boa, e com certeza pode tratar do problema do paciente, né? E é isso, essa foi a apresentação, e até a próxima.